Galera, é o seguinte, fizemos o corte, agora nós vamos para a parte legal, que é a parte da escovação, que é nesse tipo de cabelo, para mim, é a parte essencial. Pode fazer o corte mais maravilhoso que você fizer. Se você não fizer um bom acabamento, acabou, matou o cabelo, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Primeira coisa, vamos fazer a proteção desse cabelo. Aqui estou usando o Lovell para fazer a proteção desse cabelo, tá, galera? Não vou passar bastante porque o tipo do produto, ele é um produto mais pastoso, ele é em creme, então eu não passo bastante. Coloquei só uma pontinha na minha mão, como vocês podem ver aí. E ó, eu vou passar enluvando, ó, dos 3 dedos para as pontas, tá? Que é onde recebe a maior concentração de calor. Eu passo um pouquinho na raiz, mas a maior parte vai ficar nas pontas, tá? Quando é um cabelo que ele é mais afro, ele precisa de uma concentração maior de calor, aí é ideal que você faça uma aplicação um pouco maior para proteger, sempre tomando cuidado para não exagerar, porque isso pesa no cabelo, tá? Se torna um cabelo depois difícil de usar, fica parecendo que o cabelo está encebado. Então, muito cuidado. Beleza, fizemos a aplicação. Aqui, como eu disse para vocês, tudo para mim tem que ser mais simples. O que eu gosto? 3 divisãozinha, bem simples, sem muita regra, sem muita frescura. Por quê? Isso facilita não só a minha vida, mas também a vida de vocês. Lembrar que o dia a dia, galera, não que o foco seja fazer a maior quantidade de cabelo preciso, mas a sua prática precisa ser uma prática que, se em algum momento você precisar agilizar ou precisar fazer com um processo mais rápido, a cliente está com pressa, você tem que ter essa habilidade, tá? Então nada de muita enrolação, muita divisão, porque isso não te ajuda bastante. Quiser fazer também é livre, tá? Mas é só tentando ajudar aqui. Beleza, fizemos, agora eu literalmente vou fazer em 3 partes, tá? Porque eu gosto de fazer em 3 partes quando o cabelo é maiorzinho. Primeiro porque eu não crio uma divisão. Quando eu faço assim, ó, o cabelo tá úmido, eu divido aqui, prendo, ele já seca com essa divisão, depois ele dá um certo trabalhinho para tirar na escova. Dá para tirar também, você pega um pedacinho de cada, tira junto, escova para um lado para o outro, morre a divisão. Mas atrapalha. Então eu vou fazer sem essa divisão aí para o cabelo já ficar mais bonitinho, tá bom? E aí a gente já tem um resultado bem melhor. Galera, é o seguinte, ó, fizemos o corte e agora a gente vai para a escovação. Em cabelos assim, se ele tiver muito seco, tiver 100% seco, você dá uma leve umedecidinha, mas o ideal, particularmente eu gosto, de escovar os cabelos já um pouco mais seco para preservar o cabelo, para ter menos água para a gente tirar do cabelo e também para acelerar o processo. Então nessa umidade para mim tá ideal. Se por acaso, quando eu escovar, eu perceber que não está querendo modelar essa raiz, eu dou uma umedecidinha só na raiz, mas a ponta tá com a umidade ideal, perfeita para a gente poder fazer a modelação. Aqui é muito importante saber avaliar qual o tamanho da escova. Então o que vai acontecer? Ó? Eu estou escovando aqui com a número 1 e tem a número 0 também. Então eu vou colocar aqui, se eu avaliar que não dá para pegar, que o ar não vai passar aqui, eu uso uma escova menorzinha. Então aqui está muito perto da pele do pescoço, então aqui é um lugar que esquenta muito. Tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Porque esquenta demais, então sempre manter o secador indo em direções que não são a cabeça da cliente. É o seguinte, galerinha, então aqui, ó, como que eu faço para que aqui esquente o mínimo possível, tá? Eu vou pôr, ou eu vou segurar aqui, porque aí eu afasto bastante, e eu vou pôr o secador nessa direção. Ele vai pegar ao mesmo tempo que ele pega de cima para baixo, ele vai pegar da esquerda para a direita. Porque se eu colocar bem concentradão assim, ele pode esquentar. Algumas vezes eu até coloco, mas é só aquela passada bem rápida, não pode concentrar, porque o calor total vai estar indo em direção ao pescoço, então isso se torna um pouco desagradável. A segunda opção é colocar a escova e usar a própria escova para fazer o processo, tá? E aí vocês avaliam o que fica melhor. Inclina bem a cabeça da cliente para baixo, puxa a toalhinha no pescoço, o mais próximo que você puder. Ó, aqui, o que eu estou fazendo? Estou batendo o secador levemente na direção da escova, só que inclinando para fora. Por quê? Ele vai bater na escova e vir para cá. Se eu dou uma leve inclinada para lá, ele bate na escova e vai para dentro. Agora, se eu quero usar a mão, ó, fio sempre esticadinho, ó, levemente da esquerda para a direita e ao mesmo tempo de dentro para fora. Fiz raiz, vou vir para as pontas, ó. Vou voltar na raiz aqui de novo. Ó.
a escova está muito pequena para o tamanho do cabelo. Então nós vamos fazer o quê? Vamos aumentar essa escova. Vamos para a escova número 2. Ó, vamos colocar a escovinha aqui. Esticou o cabelo. Vamos fazer a raizinha. Dar aquelas passadinhas por cima. O resto tudo feito aqui, ó. Escova. Sem deixar encostar, tá, pessoal? Eu chego bem perto com o secador, mas eu não fico encostado nele lá. Uma hora ou outra dá uma encostadinha pelo movimento, acaba encostando um pouquinho, mas a gente não pode deixar esse cabelo ficar tipo esfregando aqui, porque isso aqui queima o cabelo, queima a escova e destrói o secador também, tá? Então, ó, bateu na raizinha, agora o contrário, ó, da direita para a esquerda, inclina um pouquinho, por favor, para frente assim. Isso, ó, da direita para a esquerda. Porque nesse movimento, para o ar passar nessa direção aqui, tá? O ar vai passar reto aqui na frente. Ó. Agora, por baixo, vem aqui. Beleza, jogou para dentro. Tô achando que ainda tá um pouquinho, ó. Vou esticar melhor, transferir o calor e agora vou polir as pontas. Tira um pouquinho assim, pra frente. Aí. Ó, nesse movimento. Beleza? Eu tô achando ainda que não tá selando legal. Então eu vou precisar umedecer nas próximas pra gente poder deixar um pouquinho mais bonitinho aqui. Beleza? O cabelo tá secando muito rápido a raiz. As pontas dela é bem seladinha, então as pontas não ficam tão secas. Mas já a raiz está ficando seco muito rápido. Então aí a gente vai precisar dar uma leve umedecidinha para a gente ter mais brilho nesse cabelo aí. Faz a divisão bem limpinha. Aqui, ó. Pra ela ir até lá, bem limpinho. Aí, inclina assim, traz as costas da cliente para próximo de você. E ó, faz a divisão aqui. Caso você não queira ter um cabelo enroscando lá, prende aqui, não tem problema. Faz a divisão e deixa bem preso, bem dividido, o que é de um lado e o que é do outro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como fazer usando todas as divisões, tá, pessoal? Aqui eu tô tentando mostrar para você o jeito prático, dia a dia mesmo, tá? Eu vou umedecer só a raiz, porque aqui já tá úmido o suficiente. Não precisa estar molhado, tem que estar só úmido, tá? E agora eu vou fazer a raizinha primeiro, antes que ela volte a secar. Inclina a cabecinha da cliente assim, ó. Beleza? Estica bem, sem puxar demais, tá, galera? Ó, a sua mão, ela tem que ter uma tração que você sinta que não tá trazendo a cliente junto com você. Esticou o cabelo, ó, aí aquece. Aqui, da direita para a esquerda. Tá sempre modelando um pouquinho. Fizemos a raiz, agora nós vamos fazer meio e ponta. A escova está um pouco pequena, então vamos aumentar a escova. Começou a perceber que o tamanho da escova está um pouquinho pequeno, aí a gente aumenta a escova, beleza? Ó. Vai lá sempre fazendo até na ponta, sem esquentar demais, tá, galera? Sem aproximar demais. Encostar o secador, vai até na ponta, finaliza com o cabelo enroladinho na escova, espera um pouquinho, deixa ele esfriar e aí solta. Olha a diferença que deu da mecha que a gente fez sem umedecer a raiz para a mecha que a gente umedeceu a raiz, tá vendo? Vocês conseguem ver como dá mais brilho, tem uma curvatura melhor e fica bem adequado o cabelo? Ó, se vocês notarem bem, vocês vão reparar que tá com bastante brilho, ó, a raiz bem seladinha, o cabelo todo bem seladinho. Diferente do que você vai ver na mecha onde a gente não molhou, tá vendo? Ela já dá aquela sensação da mecha tá um pouco mais porosa, embora esteja escovado, ela tá um pouco mais porosa do que o que a gente tá vendo aqui, ó. Esses detalhes são essenciais, tá, galera? Quanto mais detalhista você puder ser, melhor vai ser o seu resultado. Corta. Aqui, escovei as duas de baixo, chegamos aqui num estágio crucial. Qual é o estágio crucial? Aumenta a largura
do ponto inicial ao ponto final da mecha que nós tiramos. Então, automaticamente, aqui eu fiz apenas em 2 mechas. Se eu tento fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no resto da cabeça, o que vai acontecer? Eu vou ter pontos da cabeça onde essa raiz vai ficar mal escovada. Por quê? A nossa escova, ela tem um tamanho ideal. E o ideal, no caso da divisão, é que a divisão seja feita num tamanho que cabe dentro da sua escova. Não adianta você dividir uma mecha desse tamanho, porque não vai caber. Vai ficar pontos sem escovar. Sempre lembrar, galera, que o segredo para que a escova em cabelos cacheados assim fique boa, não é puxar, botar força, é esticar o fio a ponto de que ele seque alinhado. Escovar o cabelo nada mais é do que secar e enrijecer a fibra na posição em que ele está. Então, se eu secar o cabelo com o difusor, ele vai secar cacheado e vai ficar cacheado. Por isso, a gente utiliza o difusor no cabelo mais cacheado, mais ondulado. Quando eu quero uma escovação, eu preciso esticar. Por exemplo, aqui, ó, mostra bem perto dessa mecha, por favor. Ó, nessa mecha aqui, ó, vamos supor o seguinte, ó, eu tô com a mecha desse jeitinho aqui. Ela tá bem esticadinha aqui, ou seja, aqui eu vou ter um bom selamento e boa escova, porém se eu pegar do jeito que ela tá aqui e eu escovar esse lado, vai ficar cacheado, vai ficar ruim a escova. Por quê? Porque tá frouxo. Então eu escovo primeiro aqui, depois eu dou uma esticada nesse lado aqui, tá vendo, ó? Vira a cabecinha um pouquinho para cá, assim, ó. Aí eu venho aqui, ó, alinho e agora eu tenho o fio bem esticadinho desse lado também, tá vendo, ó? E lá agora ficou frouxo. Beleza? Por quê? Para concentrar o calor na parte do cabelo que estiver bem esticada naquele momento. Não dá para esticar os dois lados ao mesmo tempo. Então eu estico um lado, escovo ele. Se o cabelo for pequenininho, você pode até pôr o dedo aqui para travar. Se ele for grande, você usa apenas a escova, tá? Então, estico, escovo de dentro para baixo, para dentro e para baixo, perdão. Porque senão pega aqui na orelha. E lá para dentro e para baixo também, beleza? Assim eu vou fazer bem a secagem lateral e por último aqui só para baixo, beleza? Acompanhe aí que vocês vão entender esse processo. Se esquentar ou qualquer coisa pode falar, tá, filho? Para não cortar muita cabecinha. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Ó, sequei até a mecha dar brilho, ó. A mecha deu brilho, ficou alinhadinha, tá? Só que olha o outro lado. O outro lado ainda tá cacheadinho. Então eu vou vir do outro lado agora, ó. Vou fazer o mesmo processo na mecha. Pra ele poder ficar alinhadinho. Ó, se esquentar pode falar, tá, Fê? Ó. Deu brilho, tá? Uma passadinha lá na raiz e venho pro meio. E agora do meio para as pontas, o mesmo processo. A escova sempre em movimento para você não destruir as cerdas da sua escova e também para que você tenha um melhor alinhamento, tá vendo? Escova em movimento. Por baixo. Posso fazer por cima, não tem problema, tá? Depois a gente vai finalizar ela com a escova por baixo, porque a gente quer que essa escova seja finalizada para dentro, tá? Mas ó, esse é o processo. Aí a gente vem... Fizemos todo o processo de selamento, a gente espera ela esfriar um pouquinho e vai soltando ela para dentro. A mecha fica curvadinho para dentro. Tá vendo? Esse é o processo. Raizinha baixa e bem selada. Aí depois a gente vai fazer o mesmo processo na mecha do meio, mesmo processo na mecha da lateral. Galera, é o seguinte, aqui tem um detalhe que eu gosto bastante nesse tipo de corte, que é o detalhe de volume de raiz. Aqui eu não dei volume de raiz, a ideia é fazer com que a raiz ficasse baixa. Aqui eu quero criar um pouquinho de curvatura para que na hora que eu desfiar esse cabelo, ajude no caimento, tá? Então, ó, deixar a cabeça da cliente retinha assim, para facilitar a posição em que você vai passar o secador. E aí você vai escovar o cabelo agora, dando volume de raiz. Então vou começar
com a escova por baixo, ó. Escovar esse cabelo pra cima, ó. Outra coisa, galera, repararam que eu não fico mudando o cabelo toda hora. Eu encontro a posição e eu vou nela até o cabelo estar pronto. Eu só mudo a escova quando chega o momento ideal. Ficou pronto, ó, que nem aqui agora. Vou para essa lateral. Estou puxando para cima também, tá vendo? Ó? Eu poderia puxar para baixo, mas eu estou puxando para cima. Escolamento de raiz. Eu só vou mudar a posição da minha escova quando o cabelo estiver selado o suficiente. Então, selamos, tá com brilho, dá pra ver bem, tá com brilho, volta pra cá um pouquinho. Se você esquentar, pode falar, tá bom? Agora nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Tá esquentando, Fê? Não? Bem seladinho, tá vendo o brilho, galera? Ó, cuidado com a luz. Ó. Agora que você consegue ver bem o brilho aqui, tá tudo bem seladinho. Vou voltar aqui porque tem uma ondulaçãozinha na raiz aqui. Aí, vou dar mais uma. E sempre a última, em todas as partes, ela vai ser por cima do cabelo, tá? Ó. Agora, vou fazer comprimento e ponta. Deixa bem bonitinho. Vou voltar a cabeça assim. Comprimento e ponta. Por baixo. Mas só para não virar, tá com... E automaticamente, mostra aqui desse lado o cameraman, ó, a raiz ela tá com um pouco mais solta, mais leve, tá vendo? Ó? Não vai dar aquele volumão, porque ninguém gosta muito desse tipo de volume, mas ela fica uma raiz mais solta. Na hora que eu fizer o desfiado, esse cabelo tem que ter movimento, por isso ele não pode estar colado, chapado na cabeça, tá? Um dos maiores movimentos a gente dá aqui nessas mechas superiores, sempre, para dar movimento no cabelo, só que sem deixar aquela escova armada, com volume em excesso, tá bom? Tem volume, mas nada de excesso, tá? Se eu começasse por cima, estaria errado? Não, não tá errado. Pode começar por cima também. Só trazer o cabelo na direção que você quer, ou seja, pra cima, tá? Ó. Por isso a gente começa por baixo, para dar mais facilidade. Mas se você começar por cima, não tem problema, tá? Ó. Ok. Vai no movimento. Bate a escova no cabelo, o secador no cabelo, jogando pra cima, fez embaixo, faz a lateral, acertou? Não? Faz a lateral, sempre perguntando aí, qualquer movimento que a cliente tiver, você sempre se preocupe de que possa estar esquentando, tá? Ó, e aí por último por cima, passada rápida na raiz, e finaliza, ó, puxando pra cima, ó, parte por cima, vamos finalizar. Puxando para cima essa escova, para poder dar movimento, poder dar leveza. Nesse caso aqui, a ideia não é dar tanto volume, mas se fosse um Chanel de bico, a nuquinha batida, podia secar bem para cima mesmo, quase a 180 graus, tá? Para dar bastante leveza. Mostra a mechinha aqui atrás, por favor. Ó, olha como ela finaliza, galera, ó. Finaliza bem soltinha, ó. Tá vendo, ó? Você vê movimento na mecha. Você vai verificar aqui, ó, a mecha tem movimento, ela tem uma curvatura que ela tá ressaltada das demais e isso dá um movimento bonito no corte, não fica aquele parecendo que a pessoa escovou o cabelo em casa. Aqui, galera, ó, seguinte, nessa parte de cima, a gente pode fazer a divisão assim, mas é como eu disse para vocês lá no começo, eu não gosto dessa mecha dividida, mostrando essa divisão, então a gente faz a divisão dessa maneira. Para lateral, por quê? Eu escovo essa mecha, a hora que eu escovar a outra por cima, você não vai conseguir ver a divisão, tá vendo? A escova, automaticamente, quando essa cair por cima, ela cobre a divisão. E aí, morreu o assunto. Não precisa se preocupar em deixar aquele cabelo dividido, marcado, e depois ficar penteando para tentar tirar a mecha, tirar a marcação da divisão. Então, isso é bem mais tranquilo, bem mais fácil e facilita a vida de vocês aí também.
Beleza? Volta um pouquinho bem pra cima agora vai ficar nessa posição, tá, Fê? Deixa eu ficar paradinho assim, vai. Pessoal, ó, como vocês podem verificar, a gente faz a finalização e o cabelo fica encaixadinho, tá vendo? Ó? Mesmo que a gente não fez nada, não desfiou, não deu movimento, não deu leveza, o simples fato de você conseguir escovar, ó, faz com que as pontas fiquem bem bonitinhas, bem seladinhas, faz com que o cabelo não fique aquele negócio chapado, fica parecendo um liso mais natural e você tem um movimento que é harmonioso, né? Não é aquele cabelo artificial, beleza? Agora a gente vai escovar a frente e eu vou mostrar para vocês os detalhes. Galera, ó, é o seguinte, chegamos na parte da frente, o que é ideal levar em consideração? Todo o contorno de cabelo geralmente tem fios pequenos, alguns têm mais, outros têm menos, mas todos geralmente têm. Então, é sempre importante, se possível, começar a escovação ou por essa lateral, ou você vai fazer essa lateral e depois já fazer essa. Por quê? A ideia é que antes que a água seja extraída do fio, você modele as partes que são mais difíceis. Do meu ponto de vista, a parte mais difícil são esses cabelinhos aqui. Esses fios pequenos, em casos que você não consiga pegar com a escova, o ideal é você fazer uma mini chapinha, de repente, mas só se for realmente necessário, tá? Eu não sou a favor de ficar chapando o cabelo. Em casos, não, vou num evento, não conseguiu, não modelou, tá muito curto, não vai deixar também o cabelo tudo feio, arrepiado. É necessário fazer uma escovação bem concentrada aqui. Então, mostra bem de perto aqui. Ó, aqui o ideal é o seguinte. Toda vez que você secar ou escovar um cabelo, o ângulo em que você fizer a secagem, provavelmente ele vai ficar. Então, se eu quero volume, eu vou fazer ou 90 ou 180, ou eu vou puxar para cima ou para lateral. Se eu quero reduzir volume, quero aquela raiz mais assentadinha, eu vou fazer isso aqui. Só que nesses casos, o que eu indico fazer? Como você vai precisar pôr a escova nessa posição, ele vai ficar 90. Então você escova, 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 depois você vai fazer por cima essa escovação e antes dele esfriar, você vai puxar para baixo com a mão, entendeu? Aí ele vai esfriar nessa posição e ele vai ficar para baixo. Se você escovou aqui, deixou ele esfriar nessa posição, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar aquela raiz alta e tombar o cabelo para cá, dando um volumão no contorno do rosto, o que não é bonito. Beleza? Então vamos lá. Usando uma escova aqui, essa é a número 2, tá? Usando uma escova número 2 aqui, nós vamos pentear. E é o seguinte, coloca o secador próximo do rosto para ele bater jogando o ar para fora, para não esquentar muito, tá? Porque aqui esquenta bastante, não tem jeito. Então, ó, beleza? Esse processo e aí traz para baixo. Ficou um pouco alto porque eu não fiz em cima. Então, ó, vou fazer agora, ó, de cima para baixo, já levando a mão para baixo. Se quiser segurar a toalhinha, pode segurar, para não esquentar você. Vira o rostinho nessa posição, ó, 90 graus e trazendo para baixo, ó, trazendo para baixo, elas, ó, tá vendo? Tirei o volume ali, olha como tá inchado aqui, tá com volume aqui e aqui escovadinho sem volume. Então, vamos fazer essa raizinha aqui, vamos voltar a cabecinha aqui. 90 graus e depois, por último, tudo para baixo, tá, galera? Se esquentar pode falar, tá, Pedro? Esses cabelinhos, galera, tem que tomar cuidado porque se eles vão lá, ele bate dentro do olho da cliente também, eles incomodam bastante esses cabelinhos aqui, tá? Então, ó, uma leve passada na raiz, sempre jogando os fios para dentro, ó. Beleza? Então, selamos a raiz. Eu tô achando que aqui tá um pouco poroso, tá vendo? Então eu vou dar uma leve umedecidinha só no lugar que tá poroso, onde eu não gostei, provavelmente secou antes de eu alinhar. E agora eu venho nele, ó, trabalhando ele. Uma leve passadinha, ó. Agora ele ganhou brilho. Aí a gente vai fazer agora o meio e as pontas. A gente pode fazer primeiro para fora
para dar aquele polimento, lembrar de sempre ir até nas pontas, tá vendo, galera? Tem gente que para antes de chegar na ponta, tem que ir e finalizar com ele para dentro, antes dele esfriar, tá vendo? Eu fiz para fora, mas não deixei ele esfriar. E aí vou fazer para dentro, vou até lá na pontinha, faço, seguro ele na escova, levemente modelado. Se tiver dificuldade pode pôr a mão aqui, não tem problema, tá vendo? Aí ele dá aquela esfriadinha e já era, ó. Tá com o caimento perfeito que a gente queria para dentro, beleza? Raizinha baixa e caimento para dentro. Levanta assim. Aí agora, segunda divisão. E esse quadrante aqui é o quadrante que a gente vai dar volume, para dar aquele movimento, tá? Nada de volume excessivo, mas vai dar volume. Num cabelo como o dela, não precisa se preocupar. Por quê? Depois o cabelo volta, né? Ele fica um cabelinho mais baixo, ele assenta sozinho, ele perde o volume sozinho, tá? Até pelo fato de que ela tem aqui o Alize Ting, então não é um processo que a gente precisa se preocupar tanto, ó. Fiz o centro, tô mostrando para vocês, galera, em posições diferentes, para que vocês possam entender. Sempre inclina a cabeça da cliente para o seu lado, porque se ela a cabeça for para o outro lado, o ar quente vai exatamente no couro e é algo que a gente não quer. Então, a gente vai trazendo, vai arrumando, e ó, tira os fios, esconde, olha o brilho dessa mecha, tá vendo? Esse processo. Mecha de novo, para fora, até nas pontas, foi. Pra dentro. E aqui eu vou jogar para trás porque eu quero fazer isso. Podia jogar para frente, mas eu quero fazer isso aqui para depois dar o caimento legalzinho, tá? Ó. Pondo os frios aqui e a parte do contorno do rosto eu jogo para dentro aqui para ajudar a modelar. Se eu jogar toda a mecha para dentro também, não tem problema, mas eu gosto de tirar essas marcações para deixar, ó, a raiz estava meio quente aqui ainda. Então, ó, tá vendo que tá dando essa marcaçãozinha aqui? Passei a mão, deu a marcação, o que que eu vou fazer aqui? Troca de lado comigo. Vou levantar a cabecinha da cliente, ó. Escovinha zero. Esse movimento, ó. Eu penteio, trago para fora e enrolo. E aqui tem que ser uma passada rápida, porque isso esquenta, tá, galera? Agora eu peguei os fiozinhos que são pequenininhos de contorno de rosto. Esses muito pequenos aqui, ó, que tá dando essa marcação, não adianta tentar pegar na escova. Isso aí só vai queimar a cliente e não vai ajudar em nada. Então, esses baby hair aqui, a gente vai pegar, se necessário, a gente faz com a mini chapinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Galera, é o seguinte, ó, desse lado aqui eu fiz diferente, para vocês verem que tem outras opções também. Fizemos algumas divisões já, deixamos pronta. Eu gosto de deixar sempre, ó, um quadrantezinho aqui de 4 dedos para a gente fazer o topo da cabeça e dar um movimento. Então, é as mesmas duas divisões que eu fiz do outro lado. Se você quiser fazer 3, 4, 5 divisão, é a escolha sua, tá? Você pode fazer quantas divisões quiser, é só prender ali, ó. Se eu quisesse fazer, faria mais assim, mas não é o caso do que a gente quer fazer aqui, tá bom? E aí fica a seu critério. Só mostrando para você saber que tem essa opção. Vou umedecer aqui para ver se me ajuda na modelação desses fiozinhos, que lá do outro lado não foi muito facinho, não ficou alinhadinho tão fácil. Então a gente vai umedecer para ver se isso ajuda, tá? Porque às vezes o cabelo vai secando e isso vai atrapalhando o processo. Ó, inclinei, joguei a mão aqui, uma passadinha, bem atento porque a equipe pode esquentar um pouquinho. Volta a cabeça pra cá aqui. Pessoal, aí no quadrante superior, ó, fizemos a divisão, tá vendo? Ela dá uma média aqui de 4 dedos. Umedeci a raiz porque o cabelo já está secando muito rápido, tá? E aí como que eu faço a escovação? A cliente dá uma leve inclinada para frente, assim, tá bom? E aí vamos escovar ela na direção do rosto, para quando ela voltar, ela fazer esse movimento aqui, tá? E ter uma raiz um pouco mais despojada. Ó.
faz o penteado com a escova bem bonitinho e aí faz a escovação no sentido do rosto, tá? Sempre escovando para frente e para cima. Aí pessoal, fez a finalização para frente, a raiz está descoladinha, ó, com o cabelo morninho, você deixa ela assim, ó, para ela esfriar com esse movimento, tá vendo? Ó? A sensação como se você fosse fazer um penteadinho. E aí você solta ela aqui atrás e para que ela continue assim até o final, na hora que você for desfiar, eu gosto de colocar uma prisilinha aqui. E aí dá essa sensação aqui, tá? Raiz alta, fica descoladinha e na hora que eu for fazer o desfiamento do cabelo, ela me ajuda bastante. Aqui, galera, é uma questão que é um pouquinho mais complicada, porque como ela já tem essa franjinha que é um pouquinho mais fina, a gente vai tentar fazer a mesma utilização que ela já faz no dia a dia. Ela falou que escova o cabelo para trás e solta para os dois lados para esconder a franja, porque é uma franjinha que ela está deixando crescer. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de topo? É legal porque dá movimento, dá leveza, descola a raiz, deixa o cabelo muito bonito, mas por outro lado, tudo que tem de frizz, se tiver muito, ele vai ficar mais arrepiadinho porque você está forçando o cabelo a ficar para cima. Então, é sempre bom se você conseguir avaliar o cabelo da cliente antes, ver ele seco, tudo bonitinho, para saber como que é essa região da cabeça dela. Caso você não consiga, não deu para avaliar ou fez a avaliação e depois verificou que tem muito frizz, no final você vai lá e muda essa região da escova, faz uma escova mais para lateral, sem muito volume, e aí você vai inclinar os frizz da mesma maneira como eu estou fazendo com a mão aqui, beleza? Mas em todos os cabelos que você conseguir, é ideal dar um topo mais movimentadinho para você poder deixar mais bonitinho, tá? Virar um pouquinho assim, filho. É isso. Agora, de novo, cuidado para não inclinar muito, assim tá bom? Ó, fazer a parte de cima. Aqui, galera, ó, eu vou separar o cabelo que é menor do cabelo que é maior, porque não dá para escovar os dois juntos, não vai dar certo, a escova não vai bater, tá vendo? Tem esse cabelinho aí, então a gente vai deixar, vai escovar só o grande, depois a gente vai diminuir o tamanho da escova para escovar esse cabelo menor aí, tá? Pra gente tentar ver se a gente consegue dar um polimento legal nas pontas dele. Se a gente colocar tudo junto agora, ele não vai ficar legal. Ó, sobrou os fiozinhos menores, a gente tira todos os fios que é maiores. Lembrar que esses fios aqui, se você tentar escovar com ele solto, eles vão enroscar a escova e não vai deixar o cabelo, a escova girar no cabelo, né? Se eu tiver um fio grande aqui, ele vai dar duas voltas e vai travar a escova enquanto os pequenos estão girando normal. Então, agora eu vou pegar uma escova um pouco menor, mais proporcional, e agora muda a posição da cabecinha, levanta para cá. Como nós já escovamos raiz, nós vamos apenas fazer para cima, vamos trazer aqui, ó, e fazer a modelação das pontas. Eu tive uma ideia aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, para que não fique tão curvadinho, eu vou usar uma escova maior, só para deixar essa curvatura bem mais aberta, ó, levanta bem, bate para cima, aqueceu, espera ele, e vai trazendo para trás para onde você quer, deixa ele bonitinho aqui, e aí ele vai acompanhar os outros cabelos, beleza? Agora, pega ela de frente ali, por favor. Depois que você esfria, a raiz fica assim, ó, ela fica um pouco altinha, só que quando você solta, você ganha esse movimento, tá vendo? Ó? Não fica aquele cabelo colado na raiz, mas fica um cabelo bonito, mesmo a franja sendo curtinha, ela ganha um movimento e fica muito legal. Aí agora nós vamos desfiar esse cabelo para fazer o encaixe do corte, para deixar esse corte bem bonito. Pessoal, é o seguinte, ó, como vocês podem ver, a gente faz a escova, mas ela tem bastante cabelo. A sensação que eu tenho quando eu olho para um cabelo e tá assim, é que o corte foi feito legal, mas que o cabelo tá meio embolado, tá vendo? Eu penteio aqui, ó, o corte tá perfeitinho, mas devido ao fato de que todos os fios são exatamente do mesmo tamanho, fica, vou falar numa linguagem mais comum, esse tucho, entendeu? Esse bolinho de cabelo aqui que não é legal, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente não quer diminuir tamanho, a gente quer dar leveza. Então essa técnica que eu vou ensinar para vocês
é uma técnica de leveza ocular, onde você vai tirar, vai desfiando e você vai olhando até o momento em que você falar, agora tá legal, tá? Uma coisa que é ideal, é muito importante, sempre que você for fazer esse desfiamento, você vai fazer apenas 2, tirar no começo. Depois que você já tiver com mais destreza, você pode até fazer mais, porque você vai saber o quanto é o ideal para cada cabelo. Porque se eu faço muito no mesmo lugar, eu crio um buraco, eu não vou criar um disfarce. Pode mostrar de pertinho mesmo. Eu vou criar um buraco ao invés de disfarçar o cabelo. Então o que é ideal? Coloco a tesoura, faço 2 vezes e tiro. Só que eu não vou fazer as 2 vezes parado, faço assim, ó, em movimento. Tá vendo? Ó, vou fazer a primeira para vocês entenderem. Reparem como tá volumoso aqui. Aqui, por ter jogado para frente, acabou tendo um caimento, mas ó. Entendeu? E aí vou fazer o mesmo processo. E aí ele vai tirando os fiozinhos do cabelo sem gerar marcação e sem criar buraco. Tá vendo? E você já começa a ter um pouco mais de leveza. Outra maneira que você pode fazer esse mesmo processo é o seguinte. Levanta esse cabelo aqui. Ó. Essa aqui é minha base, comprimento. Aqui é minha guia, ó. E aí eu vou desfiar apenas os de cima, ó. Faço um desfiado, fica muito legal e eu não vou diminuir o cabelo, ó. Levanto a mecha 90 graus e dou uma desfiada. Por que eu não faço aquela divisão e faço todas as mechas por igual? Porque eu vou desfiar apenas onde eu achar que tem volume. Eu não vou desfiar o cabelo inteiro, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar aqui no topo, ó, a parte que não tem dente, eu passo na cabeça, pego a mecha de topo, trago para a ponta e vou desfiando, entendeu? E aí isso cria movimento, cria leveza, tá vendo, ó? Aí aqui, galera, uma dúvida que é muito recorrente aí é aonde começar o desfiado. Eu nunca começo acima do meio, por quê? Senão eu vou gerar frizz. Eu vou criar fiozinhos pequenos que ficam feios no cabelo. Então, dependendo do tipo de cabelo, por exemplo, ó, vou pegar uma mecha aqui aleatória. Tá vendo que tem essa curvatura aqui, essa quantidade? Metade do cabelo é aqui. A metade é perfeita. Ela não tem nenhum movimento de volume, não tem nada. O que está incomodando é só a parte de baixo. Então, eu vou fazer o desfiado apenas na parte que está incomodando, beleza? Então, quando eu uso a técnica de levantar ele aqui, ó, metade... Aí eu vou fazer só nas pontas que estão incomodando. Tá vendo? Ó? Isso aqui gera o desfiado que eu quero sem fazer com que fique buraco, tá bom? Inclina a cabecinha para frente assim. E aí, galera, é desfiar sem dó, tá? Do meu ponto de vista, quanto mais desfiadinho o cabelo fica, mais bonito fica. Mas sempre com aquela consciência. Se você não tem domínio da técnica ainda, faça o desfiado com bastante carinho. Qual que é a diferença, Jefferson, de fazer esse cabelo repicado ou de fazer esse cabelo desfiado? A diferença é que se ele fosse repicado, ele teria camadas exatas aqui, ó. Por exemplo, se eu faço uma camada de 90 graus, a primeira vai começar aqui, a outra vem uma atrás da outra. Já no desfiado, alguns fios serão cortados, outros não. Então, com isso, eu vou ter o mesmo comprimento de fio, mas com mais leveza. Beleza? Aí vou virar, vou fazer o mesmo processo dos dois lados da cabeça, até que esse cabelo tenha o caimento que eu quero. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, fiz ali, e aí volta fazendo a conferência, tá vendo? Ó? O corte ele continua aqui, tá certinho. Só que eu ainda tô achando que tá um pouco cheio aqui. Quando vocês conseguem olhar, ó, tá bem cheio. Então aí eu posso desfiar um pouco mais. Se eu olho, ele já tem um pouco mais de raleamento, eu já não vou desfiar mais, ó, tá vendo? Aqui já tá mais transparente, ó, tá vendo? Então eu já não preciso mais desfiar nesses pontos, ó. Onde eu tenho transparência, eu não preciso desfiar, desfio um pouquinho mais para dentro, para não ter que desfiar onde eu já tenho a transparência, beleza? Vou fazer aqui também, galera, o seguinte, naquela mesma divisão de 4 dedos do topo, eu pego aqui, ó, o meio da sobrancelha dela, trago para cá, do outro lado a mesma coisa, o meio da sobrancelha, faço o topinho do cabelo. Galera, é o seguinte, o que gera desconfiança, o que gera medo, a gente sempre vai fazer tomando medidas de segurança. Quais são as medidas de segurança que a gente toma nesses casos para não estragar o cabelo? Faça sempre menos.
Por exemplo, eu estou desfiando aqui, tá com medo, tá inseguro? Desfia menos. Vai lá, penteia o cabelo, confere, olha tudo bonitinho. Tá bonitinho? Continua desfiando. Tá bom? Para de desfiar. Beleza? Ó, aqui, nessas pontas dela, já tá levemente desfiada, porque a gente começou lá embaixo, mas eu quero desfiar um pouquinho mais para deixar essas pontinhas mais desconectadas. Vou pentear de novo. Tá vendo essas fiapinhas que tá aqui, ó? Vou ir até sair todos eles para ficar levemente próximo um do outro. E depois um pouquinho mais para baixo, vou dar um pouquinho mais de desfiado, vou vir para esse lado aqui que está um pouquinho mais escuro, ó, só na mecha mais escura e um cabelo bem levinho. Continua o mesmo comprimento, só vai ser aquele cabelo um pouquinho mais leve, tá? Bem conectadinho, faço conferência, tá tudo levinho para os dois lados. Ó, mecha bem encaixadinho, cabelo de fio reto, mas levemente encaixado. Aqui, pessoal, ó, tirei a capa para que vocês pudessem ver com mais clareza. Tá vendo? Ó? Automaticamente, quando eu faço o desfiado, eu gero essa curvatura para dentro aqui. Ó. Eu obrigo o cabelo, ele vem mais cheinho até aqui, daqui para dentro, eu obrigo ele a curvar mais para dentro. Tá vendo? Ó? Fica esse cabelo com um pouco mais de movimento para dentro. Ele é um cabelo de fio reto, o fio de cima vai vir até embaixo, mas ele vai ter vários fios parando menor para poder obrigar ele a curvar para dentro. Galera, é o seguinte, ó, esse é o final do corte. Olha como ficou maravilhoso. Modelão, olha para cá de frente para mim, olha aqui. Aí, olha que legal que ficou. Bem retinho, como eu falei para vocês, atrás ele ainda pega um pouco no trapézio devido ao comprimento, mas a ideia era essa. E a franja que ela tinha, a gente aproveitou e incluiu a franja no corte, ficou muito massa. Não mexemos no tamanho da franja nem na profundidade dela, tá? Deixamos a profundidade que tava mesmo, normal. E olha como ficou legal. Vira de costa de novo, por favor. Olha que legal esse corte, ó, bem encaixadinho. A sensação de fio reto, mesmo tendo um cabelo desfiado, ficou lindo. Beleza?